Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 9 de novembro. Hoje é quinta-feira. A igreja nos dá a graça de celebrar a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Celebrar a dedicação de uma igreja, amados irmãos e irmãs, é celebrar um dia importante em que a igreja, o templo, é consagrado ao Deus da vida e se torna efetivamente o lugar de encontro entre nós, o povo de Deus, e o Deus da vida. Poderíamos até nos perguntar a necessidade de um lugar específico para o encontro? Não podemos nos encontrar com o Senhor em qualquer lugar? Amados irmãos e irmãs, sim, é possível fazer um encontro com o Senhor em qualquer lugar. Contudo, a igreja é este lugar privilegiado, o templo é o lugar privilegiado, aonde manifestamos e fazemos com que a nossa fé se expresse de uma forma concreta, a partir então da arquitetura, das pinturas, enfim, para que possamos de fato nos conectar ao Deus da vida. E toda essa realidade é consagrada ao Senhor, por isso dedicar a igreja ao Deus da vida. Então, tenha esse amor, procure compreender, procure perceber quando a sua igreja foi dedicada. Como que foi, se tem alguma lembrança, do dia da dedicação da sua paróquia, o dia em que ela foi consagrada ao Deus da vida para efetivamente ser um templo consagrado ao Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. A festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de São Pedro, considerada mãe e cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino no século IV. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo. Celebremos em comunhão com o Papa e com as comunidades cristãs do mundo inteiro
Portanto, então, a festa de hoje é uma festa da unidade, a festa de celebrar a dedicação, a construção da primeira basílica, da primeira catedral, da primeira igreja, a igreja de São João do Latrão, já no século IV. É tida então como a cabeça, né, de todas as igrejas, a mãe de todas as igrejas. Que o Senhor nos ajude, né, ao contemplar então a construção visível, né, se aprofundar ainda mais nessa edificação invisível, né, que é o corpo místico de Cristo. Contamos ainda com a primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 a 2, depois os versículos de 8 a 9 e depois o versículo 12. Sobretudo, amados irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel traz esta imagem da construção e da edificação do templo, trazendo então um pouco essa visão do templo e das águas que jorram ao redor. Diz assim: naqueles dias o homem fez-me voltar à entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea em direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria por todo o lado direito do templo, a sul do altar. Então, esta visão do profeta que enxerga o templo e as águas que correm. Então, a água sempre é sinal de vida, nos remete ao batismo, da nova vida em Cristo Jesus. Mas, padre, estamos olhando um texto do Antigo Testamento. Contudo, nós precisamos entender que o Antigo Testamento é um caminho de preparação, é um caminho que vai nos conduzindo à graça da plenitude da revelação que se dá em Cristo Jesus, Senhor nosso. Portanto, esta imagem da igreja que tem, portanto, a sua vida edificada nessas fontes de águas cristalinas, que é a fonte do batismo. É dela que surge então as árvores frutíferas, aonde as folhas não murcharão. É da igreja, é por meio da igreja que somos convidados ou somos associados aos filhos de Deus. É a igreja que tem este compromisso de levar-nos ao céu. Portanto, que o Senhor nos ajude. O Salmo 45 traz como resposta: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Então, a alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. A grande morada do Altíssimo, de fato, é o céu. Mas nós também podemos contemplar o templo, a igreja, como esta morada, o lugar do encontro com o próprio Senhor. Por fim, amados irmãos e irmãs, contamos com o Evangelho de São João. João é sumamente criterioso, um olhar muito mais apurado, aonde nos revela, sobretudo, particularidades que os demais evangelistas muitas vezes não querem revelar. É claro, sobretudo, amados irmãos e irmãs, nos sinóticos e sobretudo no Evangelho de São Marcos, nós vemos um pouco aquela realidade, sobretudo de um segredo messiânico, Jesus que aos pouquinhos vai sendo compreendido como o enviado de Deus, o Messias que havia de vir. São João, ele procura algumas particularidades que muitas vezes não se encontra nos demais evangelhos. É claro, este zelo da casa, o compromisso de Jesus de estar no templo é ponderado, é de certa forma sinalizado por todos os evangelistas. Mas vamos ver hoje como São João apresenta esse episódio. Ele nos diz que Jesus entra no templo, nós estamos próximo da Páscoa dos judeus, e nosso Senhor Jesus Cristo, como de costume, sobe a Jerusalém. Então, todos os judeus tinham esta prática de uma vez por ano, saírem da sua terra natal e irem para Jerusalém. Olha, é muito bonito perceber muitas vezes em nossa caminhada o santo compromisso que nós muitas vezes temos de sair das nossas paróquias e irmos até, então, a diocese, a catedral, muitas vezes, enfim, para esses encontros que muitas vezes temos. Então vamos pensar que esse movimento de hoje, se dá também
ou se dava de uma forma muito única e precisa na caminhada do povo de Israel. Hoje, olhando ainda mais, muitas pessoas têm, o religioso costume de ir todo ano à Aparecida. Então, o povo judeu ia todo ano ao Templo de Jerusalém. E Jesus, então, como um bom judeu, vive este movimento. Ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, ele se depara com vendedores de boi, vendedores de ovelha, de pombos e cambistas que estavam ali reunidos. Quando Jesus vê esta realidade, ele tece um chicote de cordas e expulsa todos do templo, junto com as ovelhas, os bois. Ele derruba a mesa dos campistas. Contudo, há um detalhe particular que São João traz. Ele disse aos vendedores de pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Olha, por que Jesus faz esse movimento? Por que ele, de certa forma, se revolta com essas práticas que estavam acontecendo no Templo de Jerusalém? Quando ele foi apresentado no templo, por acaso não foi oferecido também um casal de pombinhos para a apresentação, resgate do primogênito? Por que então Jesus agora, de certa forma, critica? Bom, para entendermos melhor este contexto, existem escritores que não são religiosos, vamos dizer assim, que são de contextos pagãos, que muitas vezes diziam que naquele contexto a prática desse comércio associado ao templo era tão forte, era tão presente, e o esquema, em maioria das vezes, se dava de uma forma tão injusta, que uma mesma pombinha, ela passava muitas vezes 150 vezes por essa mesa de vendas. Comprava-se, então vamos pensar os pombinhos, que é a apresentação da oferta ou da oblação para os mais pobres. Se comprava então a oferta, ela ia para o sacrifício, mas não era realizado o sacrifício. Voltava de novo para a venda. E isso ficava nessa situação. Jesus quer acabar com esse esquema, por isso, portanto, ele age desta forma. Mas olha como ele se porta, sobretudo, para a realidade dos mais pequeninos. Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Olhando para essa prática injusta, dá-se a entender isso justamente. Não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Apresentar a oblação, apresentar as ofertas é justo, contudo, que o faça de fato em virtude dos menos favorecidos. Então Jesus age desta forma e fica muito no coração dos discípulos, mais tarde, aquela passagem que diz: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo, o amor, o cuidado. Como estamos vivendo a nossa experiência de fé no cultivo, no zelo, na preservação de nossas igrejas? Estamos com amor preservando ou na indiferença muitas vezes destruindo? Pensemos muito nisto. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo sai de um âmbito mais, poderíamos dizer, dessa realidade que nós vivemos, da realidade mais temporal, e convida uma reflexão para um âmbito muito mais imaterial. Ele diz: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os que estão ali ficam indignados. O templo, o santuário, levou muito tempo para ser construído. 46 anos, e tu falas que agora vai edificá-lo em 3 dias? São João faz questão de nos lembrar, Jesus está falando do templo do seu corpo, daquilo que ele iria experimentar na carne, da entrega oblativa e amorosa por cada um de nós, da sua morte de cruz, da morte e ressurreição, de dar a vida
por cada um de nós. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, que tenhamos o amor e o cuidado pelas coisas de Deus, pela casa do Senhor, pelo templo, por nossas igrejas. E assim, consequentemente, de uns para com os outros, porque o templo maior é um reflexo, sobretudo, do templo menor, ou seja, da nossa vida. Somos o primeiro templo, a primeira morada, aonde o próprio Senhor fez questão de habitar. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça sempre de um zelo para com a nossa vida, para com a nossa alma, para com a vivência de amor ao Senhor e assim estender para o cuidado de nossa santa e amada Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.